Confira agora no canal do Madruga. Parte 1. A origem. O menino que a vida tentou dobrar. Existe um tipo de força que não nasce nos estádios lotados, nem nas academias de elite. Ela nasce na dor, no abandono e na luta diária de quem não tem nada a perder. Memphis Depay, ou simplesmente Memphis, como ele mesmo exige ser chamado, é um produto direto dessa força bruta e silenciosa. Nascido em 13 de fevereiro de 1994, na pequena cidade de Moordrecht, interior da Holanda, Memphis chegou ao mundo como filho de um relacionamento improvável. Uma mãe holandesa chamada Cora Shensema e um pai ganês de nome Dennis Depay. Logo nos primeiros anos de vida, ainda com apenas 4 anos de idade, a figura paterna desapareceu. Sem despedida, sem justificativa, sem retorno, aquele abandono deixou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Memphis cresceu carregando a ausência do pai como uma sombra e desde jovem decidiu que não queria mais carregar o sobrenome Depay. Já em 2012, ainda jogando pelo PSV Eindhoven, ele passou a ser reconhecido apenas como Memphis. E em 2015, ao assinar com o Manchester United, confirmou publicamente a decisão em entrevista à BBC. Não me chame de Depay, pode me chamar de Memphis. A mãe, Cora, foi o pilar de tudo. Trabalhava longas horas para sustentar os filhos, enquanto Memphis e seus irmãos enfrentavam as dificuldades de uma infância sem recursos. A situação ficou ainda mais complicada quando a mãe se envolveu com outro homem, que após ganhar um prêmio na loteria, abandonou o relacionamento sem olhar para trás. Mais uma cicatriz emocional adicionada à conta de um garoto que ainda mal entendia o mundo. Memphis tem 4 irmãos. O mais próximo em carreira é Jeffrey, seu irmão mais novo, que também se tornou jogador profissional, atuando pelo clube holandês RKC Waalwijk. O futebol, ao que tudo indica, corria no sangue de toda a família. Mas para Memphis, o esporte nunca foi apenas um passatempo. Foi uma saída, uma missão, um grito contra o destino. Aos 6 anos, Memphis já chutava bola pelos campos de grama do clube local de Moordrecht. O talento era impossível de ignorar. Aos 8, olheiros do Sparta Rotterdam o avistaram jogando numa partida amadora e ficaram impressionados com o que viram. O presidente do clube, Tom Hedegeld, diria mais tarde: ele já era completo quando jovem, chutava com as 2 pernas e era forte. Se vencíamos de 7-0, ele marcava 5 e dava 2 assistências. Memphis passou 3 anos no Sparta Rotterdam. Quando completou 12 anos, os grandes clubes holandeses já disputavam sua assinatura. Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord estavam de olho no menino prodígio de Moordrecht. Foi o avô de Memphis, curiosamente torcedor do Ajax, quem aconselhou o neto a optar pelo PSV. E esse conselho mudaria o rumo de tudo. A mudança para Eindhoven não foi fácil. Com 12 anos, Memphis foi obrigado a deixar a casa da mãe pela primeira vez para morar próximo à academia do PSV. A saudade e a ausência de referências masculinas na vida o tornaram um adolescente temperamental, revoltado e difícil de treinar. Os técnicos das categorias de base viam nele tanto talento quanto risco. Em determinado momento, o PSV designou o treinador Just Lenders para acompanhá-lo de perto e em permanência. Lenders foi fundamental para segurar Memphis dentro do futebol. A morte do avô, quando Memphis tinha apenas 15 anos, foi mais um baque, talvez o mais duro de todos. O avô era uma das poucas figuras masculinas estáveis em sua vida. Memphis admitiu publicamente que aquele período foi o mais sombrio de sua adolescência. Mas, como sempre, o futebol foi o porto que o manteve de pé. Inscreva-se no canal. Se você quer estar sempre por dentro das histórias mais incríveis do futebol mundial, com conteúdo semanal de qualidade, o canal do Madruga é o lugar certo. Não perca nenhum vídeo. Clique em inscrever-se e ative o sininho agora mesmo. Parte 2. PSV e o surgimento de uma estrela. Enquanto Memphis enfrentava seus demônios pessoais nas ruas de Eindhoven, dentro dos campos, o talento ia se tornando cada vez mais impossível de ignorar. Em 2011, o técnico Fred Rutten abriu as portas da equipe principal do PSV Eindhoven para o jovem de 17 anos, mas com uma condição bastante clara. Memphis precisaria escolher entre o futebol e o rap. A música já havia se tornado uma paixão paralela intensa na vida do jovem holandês. Memphis havia se envolvido profundamente com a cultura do hip-hop e do rap, chegando a formar um grupo musical chamado Dreams, ao lado de 2 amigos. Rutten foi direto. Disse a ele que não seria possível ser o melhor no futebol e o melhor no rap ao mesmo tempo, que teria de se focar para chegar ao topo. Memphis ouviu. Escolheu o futebol, pelo menos por enquanto. Em 21 de setembro de 2011, Memphis fez sua estreia oficial pelo PSV Eindhoven, em partida da Copa KNVB, contra o modesto VVSB. A equipe venceu por 8-0 e Memphis estava em campo. Alguns meses depois, em fevereiro de 2012, viria sua estreia na Eredivisie, o campeonato holandês, entrando como substituto no duelo contra o Feyenoord, que terminou em vitória do PSV por 3-2. As temporadas seguintes foram de evolução acelerada.
Temporada após temporada, Memphis foi ocupando mais espaço no time principal, ganhando confiança e revelando um estilo de jogo único. Veloz, criativo, destro, com preferência por jogar invertido pela esquerda, com cortes para dentro e finalizações de pé direito que desafiavam os goleiros adversários. Era um jogador de era moderna, construído para dominar as laterais do campo. O grande momento de consagração no PSV veio na temporada 2014-2015, sob o comando do treinador Philippe Cocu. Memphis foi simplesmente dominante. Marcou 22 gols em 30 partidas da Eredivisie, terminando como artilheiro do campeonato. O PSV conquistou o título holandês pela primeira vez desde 2008 e Memphis foi nomeado jogador holandês do ano. O mundo começava a perceber que aquele garoto de Moordrecht era algo muito especial. Ao longo de toda a passagem pelo PSV, Memphis acumulou 49 gols em 124 jogos em todas as competições. Mas havia algo que vinha antes dos números. Em 2014, aos 20 anos, Memphis foi convocado para a Copa do Mundo no Brasil. Atuando como reserva da seleção holandesa, treinada por Louis van Gaal, ele entrou em campo em momentos decisivos e marcou gols importantes nas vitórias sobre Austrália e Chile. A Holanda terminou em terceiro lugar. Memphis terminou como revelação. Daquele Mundial no Brasil, Memphis trouxe consigo uma lembrança permanente. Apaixonado pela cultura brasileira e pelo Rio de Janeiro, o atacante fez tatuar em seu abdômen esquerdo o Cristo Redentor, com uma favela ao fundo. Abaixo do desenho, colocou a data do seu primeiro gol em Copas do Mundo. Era a forma mais pessoal possível de eternizar um momento que ele jamais esqueceria. Em 2015, a revista France Football nomeou Memphis como o melhor jogador jovem do mundo. Um reconhecimento que refletia o que o futebol europeu já havia percebido. Esse menino estava pronto para os maiores palcos. A pergunta era: qual seria o próximo passo? A resposta veio rapidamente e, com ela, a maior polêmica da carreira do holandês até aquele momento. Ao longo de toda essa trajetória no PSV, Memphis também foi construindo uma identidade visual inconfundível. As tatuagens foram crescendo pelo corpo. Leão nas costas, versículos bíblicos, símbolos que representavam sua jornada e sua fé. A imagem do Cristo Redentor, ao lado de outras quase 50 tatuagens, contavam a história de vida de um homem que transformou cada cicatriz em arte permanente na própria pele. Inscreva-se no canal. Aqui, você não encontra só resultados. Encontra história, contexto e as histórias de vida que fazem o futebol ser muito mais do que um esporte. Se você se identificou com a jornada de Memphis, imagine o que mais está esperando por você no canal. Manchester United, o fracasso que ensinou, e Lyon, a ressurreição. Em 2015, o Manchester United desembolsou cerca de 34 milhões de euros para contratar Memphis Depay. Era uma das maiores apostas da Europa naquele momento. Um jovem de 21 anos que havia sido o melhor do campeonato holandês e nomeado o melhor jogador jovem do mundo pela France Football. As expectativas em Old Trafford eram estratosféricas. O que aconteceu depois se tornou um dos casos mais estudados sobre pressão, adaptação e frustração no futebol de elite. O técnico Louis van Gaal, que havia dirigido Memphis na seleção holandesa e apostado nessa contratação, foi demitido no fim de sua primeira temporada. Em seu lugar chegou José Mourinho. O treinador português e o jogador holandês simplesmente não se encaixaram, nem tática, nem pessoalmente. Memphis, acostumado a atuar com liberdade, criatividade e protagonismo, viu-se cada vez mais marginalizado no esquema rígido do Special One. Em 2 temporadas pelo Manchester United, Memphis jogou 53 partidas e marcou apenas 7 gols. Os números eram pálidos diante do custo do investimento e das esperanças geradas. A imprensa inglesa foi impiedosa. Críticas à sua postura fora de campo, ao estilo de vida ostentoso, às escolhas musicais e ao modo de se vestir, transformaram o holandês em alvo fácil de tabloides. Memphis internalizou cada golpe, mas não dobrou. Em janeiro de 2017, o Manchester United o emprestou ao Olympique Lyon, da França, com opção de compra. O Lyon ativou a compra por apenas 16 milhões de euros, menos da metade do que o United havia pago. Para muitos, pareceu o fim de uma grande promessa. Para Memphis, foi o início de sua maior transformação como jogador e ser humano. Em Lyon, Memphis encontrou um ambiente que lhe dava confiança e liberdade. Rudi Garcia, o técnico da equipe, apostou nele como peça central do projeto ofensivo. A resposta foi imediata. Na temporada 2017-2018, o holandês marcou 19 gols e distribuiu 9 assistências na Ligue 1. Na temporada seguinte, mais 10 gols e 9 assistências. Na 2019-2020, 9 gols em apenas 13 partidas antes da paralisação causada pela pandemia.
e o auge. Na temporada 2020-2021, Memphis explodiu com 20 gols e 12 assistências, sendo nomeado o MVP da Ligue 1. Ao todo, em 4 temporadas e meia pelo Lyon, Memphis foi autor de 76 gols e 55 assistências em 178 jogos. O clube francês havia encontrado nele seu maior ídolo da última década, e Memphis havia encontrado algo ainda mais valioso. A prova de que a crítica estava errada, de que o talento sobrevivia à pressão, de que a ressurreição é possível para quem não desiste. Durante esse período no Lyon, Memphis também voltou a crescer na seleção holandesa. Em novembro de 2020, marcou seu gol de número 25 pela Holanda, ultrapassando Johan Cruyff na lista de artilheiros históricos da equipe nacional. Um marco simbólico enorme para um país que tem o futebol total como religião. Memphis, o menino de Moordrecht, começava a se tornar lenda. Fora de campo, Lyon foi o período em que Memphis também mergulhou mais profundamente na sua identidade artística. Lançou faixas de rap pelo YouTube, onde acumularia mais de 800 mil inscritos. A música No Love ultrapassaria 17 milhões de visualizações. Sua marca de roupas, Memphis Depay Clothing, em parceria com a Puma, cresceu e se consolidou. Ninguém mais duvidava. Esse jogador era também um fenômeno cultural. Deixe seu comentário. Você sabia de alguma dessas histórias sobre Memphis? Conta pra gente nos comentários. Você já viu Memphis como um dos maiores da história da Holanda? Ou essa história te surpreendeu? A sua opinião faz esse canal crescer. Parte 4. Barcelona, Atlético de Madrid e a chegada ao Brasil. No verão de 2021, Memphis Depay realizou um sonho de infância. Assinou contrato gratuito com o FC Barcelona. O clube catalão, mesmo atravessando uma crise financeira severa, apostou no holandês como alternativa de qualidade e custo controlado. Memphis chegou com uma mochila pesada de expectativas, e no início, entregou exatamente o que prometia. Na temporada 2021-2022, seu primeiro ano completo pelo Barça, Memphis foi utilizado com regularidade sob o comando de Xavi Hernández e marcou 12 gols em 28 partidas na La Liga, uma média digna, considerando que atuou em grande parte do tempo sem um parceiro de ataque de nível equivalente. Venceu o troféu Joan Gamper, 2021 e 2022, e a Supercopa da Espanha na temporada seguinte. Porém, a temporada 2022-2023 foi interrompida por uma grave lesão no joelho direito, que o tirou de campo por meses. Barcelona, em meio a dificuldades financeiras e com a chegada de novos reforços, decidiu liberar o holandês. Após breve passagem, Memphis foi cedido ao Atlético de Madrid no mercado de transferências. O destino seguinte revelaria mais uma faceta da sua resistência. No Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, Memphis encontrou um ambiente ainda mais exigente. O Cholo não costuma ser tolerante com jogadores que não se encaixam em seu sistema intenso e coletivista. Memphis, no entanto, conseguiu ser útil. Na temporada 2023-2024, marcou 5 gols em 23 partidas na La Liga e foi autor de um gol memorável na Champions League, decidindo o jogo contra a Internazionale de Milão nas oitavas de final no segundo jogo, embora o Atlético acabasse eliminado nas penalidades. Em maio de 2024, Memphis e o Atlético de Madrid chegaram a um acordo de rescisão contratual. O holandês estava livre para o mercado. E foi nesse momento que surgiu uma proposta completamente inesperada e que se tornaria a mais emocionante de sua carreira até então. Em 9 de setembro de 2024, o Sport Club Corinthians Paulista anunciou oficialmente a contratação de Memphis Depay por 2 anos. A notícia foi um terremoto no futebol brasileiro. Um jogador que havia passado por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, maior artilheiro da história da seleção holandesa, escolhia jogar no Parque São Jorge, em São Paulo. Para muitos, parecia improvável. Para Memphis, era natural. Ele tem um jeitão de brasileiro, disse o goleiro Cássio, ex-companheiro do holandês no PSV, em entrevista à ESPN. Não era exagero. Um jogador que havia passado por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, maior artilheiro da história da seleção holandesa, escolhia jogar no Parque São Jorge, em São Paulo. Para muitos, parecia improvável. Para Memphis, era natural. Ele tem um jeitão de brasileiro, disse o goleiro Cássio, ex-companheiro do holandês no PSV, em entrevista à ESPN. Não era exagero. Memphis tinha o Cristo Redentor tatuado no corpo desde 2014. Era amigo de Neymar e Daniel Alves, fã declarado de Ronaldinho Gaúcho, amante do funk brasileiro e costumava ouvir Amor ou o Litrão nas playlists pessoais. O Brasil era uma paixão antiga. O Corinthians foi a concretização desse amor. Ao chegar ao Brasil, Memphis imediatamente se integrou à cultura do clube e da cidade. Em uma visita a uma favela de São Paulo, largamente noticiada, chegou a declarar: "Podem derrubar o bar e eu pago tudo."
O gesto informal e espontâneo conquistou definitivamente a fiel torcida. Memphis não havia chegado ao Corinthians como estrela distante. Havia chegado como alguém que queria pertencer. Na sua opinião, Memphis Depay foi subestimado no Manchester United, ou ele mesmo foi o responsável pelo fracasso? Debate esse ponto com a gente aqui embaixo. Os melhores comentários aparecem fixados no vídeo. Parte 5. Corinthians, recordes e o legado de Memphis, até março de 2026. Quando Memphis Depay entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians, no segundo semestre de 2024, o clube vivia uma das piores fases de sua história recente. Ameaçado pelo rebaixamento na Série A e mergulhado em uma crise financeira devastadora, o Corinthians precisava de um milagre. Memphis se candidatou a protagonizar esse milagre. Em seu primeiro jogo oficial marcado com gol, no dia 18 de outubro de 2024, Memphis balançou a rede contra o Atlético Paranaense. A partir dali, o holandês foi peça fundamental na recuperação do time. No dia 4 de dezembro, em vitória esmagadora por 3-0 sobre o Bahia, Memphis marcou 2 gols, incluindo uma falta irresistível, e ainda deu assistência para Yuri Alberto. Ao final do Brasileirão 2024, o Corinthians havia escapado do rebaixamento. Memphis foi um dos principais responsáveis. O ano de 2025 começou ainda melhor. No Campeonato Paulista, Memphis foi determinante para o título histórico do Corinthians. No dia 16 de março de 2025, na final contra o Palmeiras, ele deu a assistência para Yuri Alberto marcar o gol da vitória por 1-0 fora de casa. O título encerrou um jejum de 6 anos sem troféus do Paulistão para a torcida alvinegra. As cenas de comemoração correram o mundo. No restante de 2025, Memphis também foi peça importante na campanha do Corinthians pela Copa do Brasil, que o clube conquistou. Ao final do Brasileirão 2025, Memphis havia somado 6 gols e 3 assistências em 23 partidas, números sólidos para um atacante de 31 anos em adaptação ao futebol brasileiro. O clube havia saído do fundo do abismo para ser bicampeão em 2025. No plano internacional, Memphis continuou escrevendo história pela seleção holandesa. Em 10 de junho de 2025, em jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Malta, marcou seus gols de número 49 e 50 pela Holanda, igualando o recorde histórico de Robin van Persie. Semanas depois, no dia 7 de setembro de 2025, contra a Lituânia, marcou o gol 51, se tornando o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa. Ao longo de 2025, chegou à marca de 55 gols em 108 jogos pela Holanda. Em março de 2026, Memphis segue em atividade pelo Corinthians, com contrato vigente. Apesar de uma briga financeira com o clube por bônus não pagos, o clube lhe deve aproximadamente 1,7 milhão de euros em bônus de desempenho e 1 milhão de euros de parcelas do bônus de assinatura. Os bastidores indicam que a relação entre as partes caminha para uma renovação contratual. O Corinthians o quer por mais tempo. E Memphis, ao que tudo indica, ainda não quer ir embora do Brasil. Neste início de 2026, Memphis soma 4 partidas e 1 gol na Série A, com uma média de avaliação de 6,42 pelo Fotmob. Os números são modestos, mas o impacto vai muito além das estatísticas. Memphis é símbolo, referência, identidade. É o homem que chegou ao Corinthians em crise e ajudou a reconstruir o gigante paulistano tijolo por tijolo. Aos 32 anos, Memphis Depay é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Um campeão do Paulistão e da Copa do Brasil pelo Corinthians. Sobrevivente de fracassos e renascimentos. Rapper, estilista, tatuado da cabeça aos pés e indomável. A história do menino de Moordrecht, que o pai abandonou e a vida tentou dobrar, segue sendo escrita. Agora com as cores do Corinthians e o barulho ensurdecedor da Fiel. Curiosidade: o versículo que virou música. Memphis Depay é um cristão declarado e usa versículos bíblicos como fonte de inspiração. Uma das músicas mais ouvidas do seu canal de rap no YouTube se chama 2 Corinthians 5:7. Uma referência direta ao versículo bíblico que diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. A escolha do nome é também uma homenagem ao seu atual clube, o Corinthians, criando uma coincidência que Memphis mesmo descreveu como destino. Novos vídeos toda semana sobre os maiores craques, times e momentos do futebol. Não dependa do algoritmo para te encontrar. Garanta sua inscrição e nunca mais fique sem o conteúdo que você merece assistir. Memphis escolheu o Corinthians em vez de outros clubes europeus. Você acha que foi a decisão certa? E o que você acha do futuro dele no Brasil? Comenta aqui. Sua análise pode virar pauta do próximo vídeo do canal. Obrigado e até a próxima.